Olá, alunos! Sou a professora Daniela de História. Esse é mais um vídeo com conteúdo Grandes Navegações, principalmente a navegação portuguesa e a espanhola. Vamos ver um resumo de como essas duas navegações se destacaram na Europa do século XV e XVI. Então vamos pela realidade, lá no século XV, entre 1400 a 1500. Vamos ver. Portugal e Espanha eram países que se tornaram estados modernos. Eles eram reinos e se tornaram países. Então, na Europa, eles eram os primeiros a serem organizados, com território dividido, bonitinho. Então, isso era uma vantagem. Enquanto os outros reinos ainda estavam organizando seus territórios, eles já estavam com o seu território já organizado, bonitinho. Então, isso tinha uma vantagem. E outra coisa, para manter isso tudo organizado, eles precisavam de mais dinheiro. E para ter esse dinheiro, eles precisavam de burguesia rica, que investissem mais nos reis e que pudessem vender para então ganhar mais dinheiro e poder investir mais nos estados modernos. Mas quem mandava no mar Mediterrâneo era a Itália, que naquela época era organizada em várias cidades-estado. E os países mais poderosos no comércio eram a Inglaterra e a França. Então, Portugal e Espanha, para ganhar mais poder, tiveram que navegar por novas terras, por novos destinos, para então conseguir conquistar mais poder. Portugal realizou. Navegou pela África, chegando até o sul da África, no Cabo da Boa Esperança, e navegou até as Índias. Passou por outras partes da Ásia e também passou pela América, em 1500, pelo território brasileiro. As principais mudanças que aconteceram com as conquistas portuguesas, em primeiro lugar, a mudança de eixo comercial. Em vez de fazer comércio só pelo mar Mediterrâneo, o comércio passou a ser feito também pelo Atlântico. Isso incentivou o fim do comércio das cidades italianas. E também formou um grande império colonial continental. Portugal passou a ser um grande império com colônias espalhadas em várias partes do mundo. Sobre a expansão espanhola, podemos falar que ela tinha uma realidade parecida com a de Portugal, só que ela estava atrasada em relação a conquistas de território. Mas também estava procurando novas rotas comerciais e tinha um Estado Nacional formado. Pensando nisso, o reino espanhol se interessou em financiar a viagem de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo. Ele, através da viagem dele, queria provar que a Terra era redonda. Queria chegar às Índias e poder conquistar o comércio das Índias. Só que navegando em direção ao Ocidente, em vez de chegar às Índias, ele acabou a chegar em um novo continente, que depois foi chamado de América. Confundindo os habitantes do novo continente com os habitantes da Índia, ele chamou os habitantes de índios. Depois dessa viagem, a Espanha realizou ainda mais viagens pelo mesmo território e conquistou novos territórios pelo lugar que hoje nós chamamos de América. O resultado disso foi a localização de ricas reservas de ouro e prata, que enriqueceram a Espanha. Depois, a morte de muitos índios com essas conquistas dessas terras. E também a comprovação da teoria de que a Terra é redonda, através das viagens em direção ao Ocidente. Sendo que a oficial a que comprovou esta teoria foi a viagem de Fernão de Magalhães, entre 1519 a 1521. E temos o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado entre Espanha e Portugal para dividir as suas terras conquistadas, principalmente aqui na América. Então, as terras a oeste ficaram com a Espanha e as terras a leste ficaram com Portugal. Tanto que aqui o nosso território, que hoje é o Brasil, ficou com Portugal e a América do Sul, mais a oeste, América Central e até a América do Norte ficou com a Espanha.
Mas depois ambas brigaram, pois não concordaram com o próprio acordo que fizeram. E depois se terminou esse tratado, anos mais tarde, que nós vamos ver em outros conteúdos, ok? Encerro o conteúdo por aqui. Beijos a vocês, se cuidem e qualquer dúvida, falem comigo ou entre em contato pelo site, ok?